Todos nós amamos uma boa história assustadora, e nada chega ao ponto como o conto trágico de um navio fantasma. Há algo sobre essas embarcações poderosas, porém pequenas e vulneráveis, à deriva em um oceano sem limites. A história arrepiante do Sua Senhoria Ourang Medan é tão fantasiosa quanto o corpo sem cabeça de Barba Negra, supostamente nadando ao redor de seu navio antes de afundar nas profundezas. Apesar da intriga, é um mistério que não foi resolvido até hoje. Segundo a história, o Sua Senhoria Ourang Medan, um navio holandês, estava passando pelo Estreito de Malaca quando se deparou com uma misteriosa tragédia. Navios próximos relataram ter recebido uma chamada de socorro horrível. Todos os oficiais, incluindo o capitão morto, deitado na sala de embarque na ponte, provavelmente toda a tripulação morta, afirmou. Em seguida, houve um frenesi ininteligível do código Morse. O operador de rádio deu a palavra final: eu morro. Essas palavras arrepiantes foram ouvidas em um pedido de socorro recebido por vários navios perto da Indonésia, do cargueiro holandês SS Ourang Medan, em fevereiro de 1948. Quando o primeiro navio de resgate chegou ao local, algumas horas depois, eles tentaram chamar Ourang Medan, mas não houve resposta. Um grupo de embarque foi enviado ao navio e o que eles encontraram foi uma visão assustadora que fez do Ourang Medan uma das histórias de navios fantasmas mais estranhas e assustadoras de todos os tempos. Uma equipe malditada. As equipes de resgate que embarcaram no navio, dizem, encontraram o navio atingido exatamente como descrito. A tripulação estava realmente morta, seus corpos espalhados pelo convés. Não só isso, mas foram encontrados dentes à mostra, com os rostos voltados para o sol, olhando, como se estivessem com medo. Até o cachorro do navio estava morto, congelado nesse estado medonho, rosnando em meio a um assaltante ou horror desconhecido. Uma explosão abrupta, ao se aproximar dos corpos na sala da caldeira, a equipe de resgate sentiu um arrepio, embora a temperatura estivesse acima de 40 C. Eles decidiram rebocar o navio de volta ao porto, mas antes que pudessem embarcar, a fumaça começou a subir do casco. A tripulação de resgate deixou o navio o mais rápido possível e mal teve tempo de cortar as linhas de reboque antes que o Ourang Medan explodisse e afundasse. As pistas misteriosas que a SS Ourang Medan deixou para trás. Uma contagem significativa de relatos velhos dos marinheiros, navegando pela rota comercial do Malaca, que enquanto seus navios se moviam ao longo das costas da Malásia e Sumatra, eles captaram uma série de sinais SOS estranhos, vindos de algum navio invisível. Houve vários casos em que marinheiros testemunharam o aparecimento místico e o desaparecimento do navio amaldiçoado. Marinheiros que se aproximaram para estender o apoio ao navio de mau agouro, descobriram que o convés estava cheio de cadáveres congelados de humanos e cães. Os cadáveres, vistos deitados no convés, seguraram os braços de alguns agressores desconhecidos. Seus rostos pareciam ter encontrado alguns tipos de eventos terríveis enquanto morriam. O cadáver do oficial de comunicação da SS Ourang Medan foi observado sentado intacto em sua cadeira de serviço, sem sinais de evidência ao corpo. Há evidências claras de que os membros da tripulação deste navio têm que enfrentar sofrimentos extremos, embora a causa exata do sofrimento nunca tenha sido determinada. É um mistério como toda a equipe de tripulantes e capitão poderia morrer de uma vez, sem deixar nenhum sinal de mau pagamento ou sabotagem no navio. Os observadores nunca encontraram danos ao navio que pudessem ser a causa da morte repentina da tripulação. O único navio que tentou rebocar este navio de mau agouro até o cais, no momento em que prendeu o cabo de reboque ao navio, encontrou uma fumaça misteriosa saindo daquele navio. Isso é um mistério, pois não havia sinais do menor dano ao navio ou qualquer mau funcionamento sério de seus componentes. A equipe de resgate ficou em choque ao testemunhar o SS Ourang Medan explodir com um som terrível, no momento em que removeram o cabo de reboque do navio. Uma cena tão horrível que eles nunca esqueceram. Alguns membros da equipe de resgate afirmaram ter ouvido alguns sussurros misteriosos no navio. Eles nunca puderam determinar a fonte. Conforme descrito por um dos membros do grupo de resgate, ela ouviu uma risada desumana terrível vinda do convés. Alguns até testemunharam o súbito aparecimento e desaparecimento de luzes estranhas, enquanto estavam dentro de Ourang Medan. É um grande mistério como os cadáveres, expostos ao sol, podem ficar congelados. A temperatura atmosférica estava acima de 40 C. O maior mistério é sobre a própria existência desta nave na realidade. Nenhum registro foi encontrado até o momento que possa provar que o navio misterioso SS Ourang Medan existiu. Existe uma controvérsia sobre a origem do navio. Alguns afirmam que ela teve sua origem na Sumatra, enquanto outros se referem à sua origem holandesa.
Até a data, ninguém foi capaz de determinar o que exatamente aconteceu com este navio que resultou em tais mortes em grande escala. O que realmente aconteceu? Quanto à infeliz tripulação, surgem várias possibilidades. Um ataque pirata certamente não estaria fora de questão, mas a maioria dos relatos afirma que os corpos estavam praticamente ilesos. As circunstâncias apontam para uma liberação de gases perigosos, outra carga volátil e controversa, embora familiar, no clima internacional. A possibilidade de um incidente sobrenatural ou de outro mundo foi levantada e isso é impossível de verificar. Existem tantas pontas soltas aqui, mas uma coisa é certa: o caso é um dos mais fascinantes da história náutica e, assim como a identidade de Jack, o Estripador e inúmeros outros mistérios não resolvidos, é precisamente a natureza impossível que continua a capturar nossa imaginação.